Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para contar um caso assustador. O caso de Anna Walsh, um evento horrível no porão de uma casa familiar. Por mais de um ano, uma investigação está em andamento sobre o desaparecimento misterioso de uma jovem mulher e mãe de 3 crianças, Anna Walsh. Em janeiro do ano anterior, o caso foi reclassificado como um ato de violência, embora o corpo da americana desaparecida de 39 anos, de descendência sérvia, ainda não tenha sido encontrado até hoje. Seu marido, Brian Walsh, que anteriormente teve problemas legais por fraude, foi detido por acusações relacionadas ao seu desaparecimento. Ninguém poderia imaginar que esse indivíduo pudesse ser responsável por fazer mal à mãe de seus filhos. É notável que a família Walsh aparentava ser bastante próspera, bem-sucedida e feliz na superfície. Além disso, o casal não tinha dificuldades financeiras, morando em uma casa luxuosa e podendo comprar tudo o que desejavam. No entanto, poucos sabiam o que acontecia por trás das portas fechadas desta casa grande e bonita. Até mesmo a pessoa mais próxima de Anna, sua mãe, não percebeu o perigo que sua filha corria. Curiosamente, Brian conseguiu conquistar Anna de seu primeiro marido anos atrás de uma maneira bastante peculiar. Tão peculiar, de fato, que a mulher e seu primeiro marido até buscaram proteção policial contra assédio e ameaças. Mesmo assim, ela acabou partindo com Walsh, com quem ficou casada por mais de 7 anos. Anna Walsh, uma história de sucesso. Anna Ljubičić, que mais tarde ficou conhecida como Anna O'Neill após seu primeiro casamento, nasceu em 18 de abril de 1983 na capital sérvia de Belgrado. Aqui ela passou seus anos formativos, crescendo com sua irmã mais nova em uma família culta. Sua jornada acadêmica a levou ao 5º ginásio de Belgrado, onde ela se destacou como uma das melhores alunas. Buscando educação superior, Anna frequentou a prestigiada Universidade de Pesquisa de Belgrado, a mais histórica e expansiva universidade da Sérvia. Seus estudos acadêmicos incluíram um profundo mergulho em línguas estrangeiras, culminando em um mestrado em língua e literatura francesa. Aos 22 anos, com seu diploma em mãos, Anna buscou horizontes mais amplos e perspectivas de carreira nos Estados Unidos da América, uma mudança totalmente apoiada por sua família. Em 2005, ela embarcou em seu sonho americano. Estabelecendo-se nos Estados Unidos da América, Anna objetivou aprofundar sua educação em gestão hoteleira. Ela assumiu funções administrativas em hotéis prestigiosos, notavelmente The Inn at Little Washington, na Virgínia, parte do círculo de hotéis Elite Relais et Chateau. O calor humano de Anna, sua acessibilidade e senso de dever a fizeram ascender rapidamente na carreira profissional, conquistando o respeito de seus pares e supervisores. Multilingüe e hábil em resolver conflitos, seu charme natural e carisma permitiram que ela formasse conexões com facilidade. Amada por colegas e abençoada com um círculo crescente de amigos, Anna aproveitava cada chance para brilhar. Ela se tornou cidadã dos Estados Unidos da América, mantendo sua nacionalidade sérvia, desfrutava de uma alta renda e investiu em sua própria propriedade e carro. Suas viagens ampliaram seus horizontes ainda mais e sua carreira floresceu, levando a uma promoção para gerente sênior. A inteligência de Anna, beleza, estrutura esbelta e sorriso radiante atraíam muitos admiradores. Durante sua permanência no Hotel Whitley em Lenox, Massachusetts, ela encontrou amor com Marcus O'Neill, o chefe principal do estabelecimento. Seu romance levou ao casamento em 2009 e Anna adotou o sobrenome de seu marido. Brian Walsh, o homem por trás da máscara. Brian Paul Walsh nasceu em julho de 1975 em Boston, Massachusetts, em uma família bem conhecida, rica e respeitada. Em sua juventude, ele frequentemente pegava dinheiro emprestado de amigos para nunca devolver. Durante seus anos universitários, ele convidava amigos para os restaurantes mais luxuosos, então, através de vários esquemas e manipulações, garantia que outros sempre pagassem sua parte da conta. Por muitos anos, Brian esteve afastado de seu pai até o falecimento do Sr. Thomas Walsh em 2018. A ruptura em seu relacionamento
começou após o filho ingrato retirar fraudulentamente quase $1 milhão da conta pessoal do Dr. Thomas Walsh e simplesmente desaparecer com o dinheiro. O pai não denunciou seu filho à polícia e até tentou persuadi-lo a devolver o dinheiro voluntariamente. Quando Brian recusou, Thomas cessou toda a comunicação com ele. Na época deste incidente de apropriação indébita, os pais de Brian já estavam divorciados há muito tempo e seu pai tinha outra família e decidiu apagar permanentemente seu filho mais velho de sua vida e de seu testamento. No entanto, quando Thomas partiu, Brian imediatamente se fez presente e até entrou com uma ação judicial, alegando que o testamento deixado foi forjado pela viúva do doutor e filhos mais novos para privá-lo de sua herança legítima. Naturalmente, ele não conseguiu provar nada ou receber qualquer parte do espólio. Além disso, aqueles que conheciam Brian o descreviam como ganancioso, malévolo e bastante cruel, com tendência à violência e incapacidade de controlar suas emoções. Ele conquistava tudo pela força e durante momentos de raiva se tornava perigoso. De acordo com alguns relatos, no final dos anos 2000, Walsh passou por tratamento em uma clínica psiquiátrica onde tentou conter seus surtos de raiva, e foi então que ele foi oficialmente diagnosticado com sociopatia. Um romance que se transformou em pesadelo. Os futuros cônjuges se conheceram em 2014, época em que Anna trabalhava como gerente sênior de reservas no Hotel Whitley, em Massachusetts. Naquele momento, ela estava casada com Marcus O'Neill, que também trabalhava lá. Brian estava entre os hóspedes do hotel e ficou imediatamente atraído pela jovem atraente. O fato de Anna já ser casada não desencorajou Walsh minimamente. Ele começou a demonstrar atenção que crescia cada vez mais insistente. Acostumado a conseguir o que queria desde jovem e não sendo alguém que aceitava a recusa, ele começou a perseguir Anna incansavelmente. Conseguiu obter seu número de telefone e até seu endereço residencial, onde ela morava com seu marido, transformando suas vidas em um absoluto pesadelo. Em 2015, os O'Neill se viram compelidos a pedir proteção policial contra o assédio incessante de Brian, que persistia dia e noite. Ele constantemente procurava Anna, ligava para ela no trabalho, enviava mensagens para seu telefone pessoal e exigia que ela se divorciasse de seu marido para ficar com ele. A situação se agravou quando Walsh ameaçou fazer mal a Anna e seu marido se ela não partisse com ele. O que aconteceu em seguida permanece incerto, incluindo por que Anna eventualmente mudou de ideia. No entanto, um ano após buscar proteção policial contra Walsh, ela inesperadamente se divorciou de seu marido. Além disso, alguns meses depois, Brian se tornou seu segundo marido oficialmente. Os recém-casados se estabeleceram em uma casa luxuosa em Cohasset, Massachusetts, localizada a cerca de 20 milhas a sudeste de Boston, em um bairro sofisticado e bem equipado. Neste casamento, eles tiveram 3 filhos em rápida sucessão. Os meninos nasceram com alguns anos de diferença e, na época do desaparecimento de sua mãe, tinham 6, 4 e 2 anos de idade. Anna não considerou tirar licença maternidade e equilibrava com sucesso o trabalho com a maternidade, continuando sua trajetória ascendente na carreira. Ela assumiu a posição de gerente-geral regional na Tishman Speyer, uma empresa do setor imobiliário, onde recebia um alto salário e efetivamente se tornou a principal provedora da família. Como seu trabalho frequentemente a levava a Washington, Distrito de Colômbia, ela também comprou outra casa lá, registrada em seu nome, onde ficava durante viagens de negócios. Durante esses períodos, ela contava com babás visitantes para ajudar a cuidar de suas crianças. O caso de fraude contra Brian Walsh. O que o chefe desta grande família fazia enquanto sua esposa estava tanto expandindo a família quanto construindo sua carreira? Brian estava desempregado. O $1 milhão que ele havia tirado de seu pai estava diminuindo, e tudo que sua esposa adquiria era sabiamente registrado em nome dela. Brian estava ativamente buscando fontes de renda sem esforço. Antes de se casar com Anna, Brian havia passado algum tempo na Coreia do Sul, onde fez amizade com um indivíduo muito rico,
cuja família possuía uma impressionante coleção de arte. Ao retornar aos Estados Unidos da América, Walsh manteve esta conexão, e seu amigo inesperadamente pediu sua ajuda para vender várias pinturas do icônico artista Andy Warhol. Brian aceitou ansiosamente, mas decidiu não apenas vender as obras de arte por comissão, mas verdadeiramente lucrar com a transação. Ele tinha acesso a uma série de pinturas abstratas do grande artista, coletivamente intituladas Shadow. Ele avaliou cada pintura, obteve a documentação necessária, incluindo certificados de autenticidade, e então decidiu criar cópias tanto das imagens quanto dos documentos que as acompanhavam. Walsh abordou artistas que fizeram réplicas precisas das pinturas. Ele convenceu os artistas de que precisava dessas cópias como backup, já que cada uma das obras originais valia cerca de $250,000. Por vários anos, o fraudador vendeu com sucesso pinturas falsas, como originais para colecionadores de vários países, até que um de seus compradores, um especialista em arte especializado no trabalho de Andy Warhol, rapidamente identificou uma falsificação e processou o fraudador. O FBI assumiu a investigação e, em abril de 2021, o suspeito se declarou culpado por vender arte falsificada. Ele foi colocado em prisão domiciliar, após seu advogado negociar um acordo, exigindo que ele devolvesse os lucros da venda das pinturas aos compradores para evitar prisão efetiva. Os movimentos de Brian foram significativamente restritos, mas ele tinha permissão para sair de casa 2 vezes por dia, podia levar seus filhos para as instituições educacionais e buscá-los. Adicionalmente, ele tinha 2h30 pela manhã para visitar lojas, farmácias, lavanderias e alguns outros lugares em sua área para comprar itens necessários. A lista desses lugares era limitada e aprovada em um documento oficial. O último ano novo. Em 31 de dezembro de 2022, a família Walsh estava se preparando para receber o ano novo juntos no conforto de sua casa. Estavam presentes apenas os cônjuges e seus 3 filhos. Devido às suas idades jovens, os meninos foram para a cama cedo, deixando Anna e Brian à mesa de jantar. Naquele dia, Anna fez sua última postagem nas redes sociais, estendendo seus cumprimentos e notando ambiguamente que o ano havia sido desafiador, mas ela e seu marido permaneciam unidos. Anna estava programada para voar para Washington, Distrito de Colômbia, a trabalho em 3 de janeiro, mas em 4 de janeiro, seu empregador, Tishman Speyer, relatou seu desaparecimento à polícia. Ela não havia comparecido ao trabalho, perdeu o fechamento de um acordo crucial e seu telefone estava inacessível por vários dias. Independentemente das ações da Speyer, seu marido também relatou seu desaparecimento, expressando sua preocupação de que não conseguia contatá-la há vários dias. Segundo Brian, ele viu Anna pela última vez em 1º de janeiro. Ele alegou que ela o acordou cedo pela manhã, dizendo que havia alguns problemas no trabalho, e seu chefe havia solicitado que ela chegasse mais cedo do que o planejado. Depois disso, o Sr. Walsh acreditava que sua esposa havia se dirigido ao aeroporto com apenas alguns pertences. No entanto, inconsistências no caso logo emergiram. Primeiramente, Anna não havia comprado, alterado ou reservado uma passagem aérea para 1º de janeiro, nem havia cancelado seu voo programado para 3 de janeiro. Em segundo lugar, ela não apareceu no aeroporto nem em 1º nem em 3 de janeiro. Em terceiro lugar, como ela havia deixado a casa, seu carro pessoal ainda estava na garagem e ela não havia chamado um táxi. Brian sugeriu que ela poderia ter pegado carona, mas esta teoria soava longe de ser convincente. As declarações e o comportamento de Brian levantaram muitas questões. Seus relatos eram inconsistentes e ele não parecia particularmente preocupado com os acontecimentos. Incapaz de contatar a mãe de seus filhos por mais de 3 dias, ele só relatou seu desaparecimento no 4º dia, e apenas após o local de trabalho dela ter ligado. Prisão do suspeito. Desde o início, o Sr. Walsh foi considerado o principal suspeito, mas as autoridades não tinham fundamentos suficientes para sua prisão ou um mandado para revistar a casa familiar.
Eles realizaram apenas uma inspeção superficial com a permissão do proprietário, que não revelou nada. Brian alegou que estava vivendo uma vida normal durante aqueles 3 dias, visitando lojas habituais e cuidando das tarefas domésticas. No entanto, verificar suas alegações se provou difícil. Sempre que ele saía de casa, esquecia seu telefone, que segundo ele era frequentemente pego sem permissão por seus filhos mais velhos para jogar jogos. Em 5 de janeiro, a polícia fez um apelo público através da televisão, exibindo uma foto de Anna e solicitando que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro ou destino contatasse imediatamente as autoridades. No entanto, nenhuma testemunha se apresentou. A última vez que se soube que Anna fez ligações foi para sua mãe e irmã em 31 de dezembro, fazendo de seu marido a última pessoa conhecida a tê-la visto. As imagens das câmeras de vigilância do bairro não forneceram pistas. Anna não foi capturada em nenhuma câmera na manhã de 1º de janeiro, como se ela nunca tivesse saído de casa. Ao contrário, seu marido foi gravado saindo e retornando várias vezes, mas era impossível determinar seus destinos. A alegação de Walsh de uma visita ao supermercado foi desmentida. Seu veículo não foi visto em nenhuma filmagem no percurso, nem ele foi localizado na loja. Foi apenas em 8 de janeiro que Brian foi detido por fornecer declarações falsas e levado para interrogatório na delegacia, enquanto sua casa foi finalmente revistada. Descobriu-se que em 1º de janeiro ele havia ido a uma loja de materiais de construção em uma área diferente, não incluída na lista de locais aprovados que ele poderia visitar sob condições de prisão domiciliar. Lá, ele gastou quase $500 em uma quantidade significativa de produtos de limpeza: lençóis plásticos, fita adesiva, um esfregão com balde e panos de limpeza. Ele pagou em dinheiro, presumivelmente esperando que sua visita passasse despercebida. Investigação. Descobertas perturbadoras. Durante a busca à primeira vista, nada fora do comum ou suspeito foi encontrado na casa. Tudo estava em seu lugar, sem sinais de luta ou manchas. No entanto, quando as autoridades desceram ao porão, não havia mais dúvidas de que este era o local de um incidente grave. Lá, manchas borradas eram visíveis em todo lugar, e entre os objetos antigos, uma faca e uma serra embrulhadas em toalhas estavam escondidas. Anteriormente, Walsh havia admitido que em 3 de janeiro visitou a casa de sua mãe localizada do outro lado da cidade. Ele alegou ter violado suas condições de prisão domiciliar porque sua mãe precisava de ajuda com tarefas domésticas devido à sua saúde debilitada. Mas após as descobertas no porão, a polícia suspeitou que durante o percurso o homem poderia ter se livrado de evidências. Todas as lixeiras na área onde os cônjuges moravam, bem como ao longo do caminho para a casa de sua mãe, foram inspecionadas. Essas buscas produziram resultados, e em uma delas um machado de cozinha com vestígios e várias toalhas manchadas, similares àquelas encontradas no porão dos Walsh, foram descobertos. A análise forense confirmou que os vestígios no porão, nas toalhas, faca, machado e serra, pertenciam à desaparecida Anna, dissipando quaisquer dúvidas remanescentes sobre seu destino. As evidências digitais. A polícia apreendeu um laptop pertencente ao Sr. Walsh, bem como um tablet de propriedade do filho mais velho do casal na residência dos Walsh. O histórico de buscas nesses dispositivos deixou os investigadores incrédulos. Semanas antes do desaparecimento de sua esposa, Brian estava ativamente pesquisando online informações sobre os estados mais favoráveis para divórcio em termos de divisão de propriedade. Ele também buscou informações sobre se poderia reivindicar a segunda casa em Washington, Distrito de Colômbia, propriedade de Anna e registrada somente em seu nome, revelando assim um possível motivo para o incidente. Quanto ao tablet, a primeira consulta feita por volta das 4 horas da manhã em 1º de janeiro foi: quanto tempo leva para um corpo começar a se decompor? Isso foi seguido por quase 2 dezenas de pesquisas sobre como se livrar de evidências, como limpar vestígios, como desmembrar, se um corpo poderia ser identificado se os dentes fossem removidos, quanto tempo os vestígios de DNA duram
E se uma pessoa poderia ser acusada se o corpo nunca fosse encontrado? Todas essas informações foram pesquisadas no tablet do jovem filho da mulher com quem ele foi impiedoso. Em 3 de janeiro, Brian já estava pesquisando como e quando alguém pode herdar a propriedade de uma pessoa que desapareceu. Claramente ele estava confiante de que escaparia da punição e estava se preparando para reivindicar a herança. Em 18 de janeiro, Brian foi formalmente acusado pelo incidente com sua esposa, apesar do fato de que seu corpo ou quaisquer vestígios não terem sido encontrados. O desfecho trágico. Os promotores acreditam que na noite de 1º de janeiro, Brian intencionalmente ou acidentalmente agrediu sua esposa e então decidiu se livrar das evidências no porão de sua casa. Ele então embalou tudo em plástico e, ao longo dos dias seguintes, descartou em lixeiras em diferentes partes da cidade. A área ao redor da residência dos Walsh, bem como dentro de alguns quilômetros, foi minuciosamente examinada em busca de evidências. Terrenos baldios próximos, áreas arborizadas e corpos d'água também foram vasculhados, mas esses esforços não produziram resultados. O réu se declarou inocente e recusou-se a revelar o que havia feito. Adicionalmente, foi revelado que Anna estava se sentindo infeliz ultimamente e havia até considerado se divorciar de seu marido. Ela mencionou isso várias vezes durante conversas telefônicas com sua mãe e irmã. No dia antes de seu desaparecimento, ela ligou para sua mãe pedindo que ela a visitasse por alguns dias. No entanto, sua mãe aparentemente não levou as palavras de sua filha a sério e decidiu adiar sua visita. O julgamento de Brian Walsh está em andamento. O acusado está atualmente detido na instalação correcional de Norfolk, aguardando sua próxima audiência judicial. A mãe de Anna tem acompanhado a investigação de sua casa, pois não viajou para os Estados Unidos da América. O Ministério das Relações Exteriores da Sérvia contatou o consulado em Nova York, que por sua vez tem estado em contato com o escritório do promotor distrital de Norfolk, para garantir que a mãe de Anna seja informada oportunamente sobre a investigação e audiências. Quanto aos 3 filhos dos Walsh, eles estão agora sob custódia do Estado. Nenhum dos familiares de Brian deseja cuidar deles, citando a idade e saúde debilitada da mãe de Anna. E sua irmã, que atualmente vive no Canadá, também recusou receber seus sobrinhos. Apenas a amiga próxima de Anna, Pamela Bond, expressou disposição para cuidar dos meninos, preferindo isso a vê-los separados e colocados em diferentes lares adotivos. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Acham que Brian é de fato o perpetrador do crime? E quanto tempo de prisão acreditam que ele deveria enfrentar? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.